Fala meu aluno, fala minha aluna, seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa com esse professor que vos fala. E seja muito bem-vindo. Larga esse dedão aí já no like. Se não é inscrito no canal, eu lhe convido a você se inscrever para que a gente possa caminhar junto dentro da língua portuguesa, beleza? A roupagem aqui ainda é de frio, porque nossa área está muito frio ainda, né? 8 graus é para esfriar tudo. Bom, pessoal, nós vamos hoje trabalhar a introdução à morfologia, tá? As classes gramaticais. Mas antes de eu iniciar esse momento, eu quero lhe dizer que essas minhas aulas aqui no YouTube, eu coloco todo o meu conhecimento, eu não vou vender nenhum curso para você. Então esse canal aqui é um canal para lhe ajudar a você ser aprovado no Enem, a você ser aprovado em concursos públicos, a resolver seu problema naquela prova lá do colégio. Então, quem quiser contribuir com esse canal, aqui está o Pix, e você pode ajudar esse canal a ficar cada vez mais forte, se fortalecer mais, beleza? Então, vamos iniciar hoje o nosso estudo sobre morfologia. Morfologia é uma parte da nossa gramática. A nossa gramática, tradicionalmente falando, ela está dividida em 3 blocos, 3 partes, 3 etapas, como você quiser. A fonologia, a morfologia e a sintaxe. Bom, hoje nós vamos mergulhar na morfologia. A morfologia é a parte da gramática que ela vai estudar as classes gramaticais, a palavra em si, tá? Ela não vai se preocupar, nós não vamos nos preocupar aqui na morfologia em estudar oração, sujeito, predicado, aquela coisa linda, objeto direto, objeto indireto, não, isso aí é outra parte. A morfologia, guarde na sua memória dessa maneira. Morfologia trabalha classes gramaticais e os processos de formação de palavra, aquela parte lá do processo de derivação, prefixal, sufixal, parassíntese, regressiva, imprópria, aquele negócio todo, tá? Mas isso aí ficou para outro momento. Hoje nós vamos mergulhar nas classes gramaticais. Classes gramaticais, em algumas provas, ela também é chamada de categorias gramaticais. Mesma coisa, são sinônimos, beleza? Então, categorias gramaticais e classes gramaticais são sinônimos. Morfologia estuda o quê? Muito bem, acertou, já aprendeu. Classes gramaticais, categorias gramaticais, morfologia. Então, em uma prova, se pedir assim para você, faça uma análise morfológica. A análise morfológica é você analisar as classes gramaticais. Em um enunciado, cada palavra, ela obrigatoriamente vai pertencer a uma classe gramatical, ok? Eu vou fazer uma revisão aqui das classes gramaticais com você e vou dividir esse estudo aqui de classes gramaticais. Nós não vamos ver tudo agora, de uma vez só, para não ficar meio cansativo para você. E nós vamos seguir dessa maneira, beleza? Deixe suas dúvidas e seus comentários aqui, escreva, interaja, traga suas dúvidas, que na medida do possível nós vamos conversando e nós vamos esclarecendo o máximo para você, tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais. Professor, estudinho cara. 10, só 10. Agora, se fosse 100, aí eu ficaria calado, mas só são 10, num instante você aprende, né? Quando a gente tem interesse em aprender, a gente guarda as informações, concorda comigo? Então vamos lá. São 10 as classes gramaticais ou categorias gramaticais, beleza? Então já vá se familiarizando com linguagem de prova, né? As provas costumam chamar de classe ou categorias gramaticais, a mesma coisa. Então aí as ditas cujas, tá? Artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, preposição, pronome, verbo, conjunção, numeral, interjeição. Aqui nós vamos depois ver que existem classes gramaticais que podem sofrer algum tipo de variação, de flexão. Flexão, variação, mudança, tá? Elas mudam. Por exemplo, um exemplo aqui, um substantivo, ele sofre flexão de gênero. Professor, o que é gênero? Masculino e feminino. Pode sofrer flexão de número, né? Variação, mudança quanto ao número. O que é número? Singular e plural. Pode sofrer flexão de grau, aumentativo e diminutivo. Mas nem todas as classes gramaticais irão sofrer essas flexões, tá? Existem algumas curiosidades que no decorrer da aula eu vou passando para você, tá? Por exemplo, uma delas. Tem muitas pessoas que gostam de, na linguagem, principalmente na oralidade, falar de menos. Já ouviu? E coloque menos água para mim. Vamos para cá que aqui tem menos gente. Esse livro tem menos páginas. Não existe. A palavra menos
ela não existe na língua portuguesa. Por quê, professor? Porque é advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical invariável. Só existe menos. Então, coloque menos água. Venha para cá que tem menos gente. Esse livro tem menos página. Tranquilo? Então, são curiosidades que a gente já começa a se familiarizar. Beleza? Tranquilo? Bom, galera, dentro das 10 classes gramaticais, tá? A gente vai fazer uma revisão, a gente vai entrar algumas particularidades, aquilo que as provas cobram mais também, né? Para você se preparar, ficar esperto e detonar lá a prova, beleza? Bom, vamos começar com artigo. Artigo é o que qualifica e principalmente determina ou não um substantivo, tá? Então, os artigos eles podem ser definidos ou indefinidos. Os artigos definidos nós aprendemos lá na quarta série com tia Zefinha, não foi? Foi tia Zefinha, não? Foi qual? Ah, beleza, tia Alzira, né? O artigo definido a, os, tá? E os indefinidos uns, umas. Vamos lá. A Daniela trabalha no centro. Ó, esse a, ele é o artigo definido porque ele especifica qual é a Daniele, tá? E o centro é combinação, né? Houve aqui uma combinação da preposição em, trabalha em, mais o centro. A gente não fala trabalha em o centro, em mais o, no. Se fosse na, seria em mais a. Se fosse nos, é em mais os, beleza? Então você já fica com essa informação aí. Então eu tenho aqui artigos definidos. Uma vida boa é a vida do turista. É verdade, é verdade. Então, uma é um artigo indefinido, que você não sabe qual é a vida, né? Teve o a aqui, que é artigo definido também, e o do, que é uma preposição de mais o, forma do. Se fosse da, seria de mais a, da. Dos, de mais os, das, de mais as. Beleza? Tranquilinho? Show de bola, né? Ainda dizem que português é difícil. Não é, galera, não é. Tá? Então, o artigo serve para quê? Principalmente definir ou indefinir o substantivo. Professor, o artigo só se refere a substantivo? É. Artigo só se refere a substantivo. Tá? Substantivo, calma que a gente vai chegar lá. Bom, você no artigo tem artigo com preposição, que eu já tinha falado, né? Criticaram o costume do Rui. Ocorre aqui uma combinação do de mais do o, tá? Beleza? Deu para entender? Então, criticaram o costume do Rui, tá? Então, de o Rui. Então, o de é a preposição, o é artigo, então formam dois, tá? Aqui embaixo, criticaram o costume de o Rui. Então, não ocorre a combinação do, porque o Rui fumar é complemento. Vamos lá. Há uma observação que eu quero deixar aqui bem claro, principalmente para a sua redação. Há muitos erros nessa parte aqui. Você não pode fazer essa combinação da preposição com o em um caso. Preste bem atenção aqui, tá? Geralmente a gente fala, né? Eu gosto muito do suco, da vitamina, do filme, e aí vai. Sem problema. Porém, se esse artigo que você vai fazer a combinação, o artigo, ele se referir ao sujeito, a um sujeito da próxima oração, você não pode fazer essa combinação. É mesmo, professor? Preste atenção. Criticaram o costume de o Rui fumar. Veja que o Rui fumar, eu tenho uma outra oração aqui. Como é que eu sei que é oração? Porque tem verbo. Beleza? Então, como o artigo ele faz parte do sujeito da próxima oração, aqui, ó, de o Rui, preste atenção aqui, ó. O Rui, isso. Eu não posso fazer essa combinação. Criticaram o costume do Rui fumar, tá? É proibido fazer isso. Nos demais casos, quando não se constitui sujeito, você pode fazer essa combinação sem bronca nenhuma, sem problema. Tranquilo? Top. Artigo. Substantiva, qualquer palavra. Ah, então peraí. O artigo ele define ou indefine o substantivo. Perfeito. Ele só se refere a substantivo? Sim. Ele pode se combinar com uma preposição? Sim. Exceto quando esse artigo se referir a sujeito. Ele não pode combinar. Tranquilo. E agora você vai me dizer que pode substantivar qualquer palavra? Exatamente. Se você pegar qualquer palavra e colocar um artigo antes, essa palavra passa a ser um substantivo. Qualquer palavra que você me der, agora eu posso substantivá-la. Basta colocar um artigo antes do substantivo, beleza? Ó, Melissa deu um não definitivo. A palavra não, fora desse texto, você concorda que é advérbio de negação? Concorda, né?
Quando eu coloquei um artigo antes dele, essa palavra aí tornou-se um substantivo. Por quê, professor? Porque ele está precedido, ou seja, antes dele vem um artigo. Outro exemplo. O amar é lindo. A palavra amar, eu e você, nós sabemos que, além de ser lindo, é um verbo. Agora, quando eu coloquei o amar, esse o é artigo, ele substantivou a palavra amar. A palavra amar deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Beleza? Olha quanta informação sobre o artigo, né? Isso aqui são questões de prova que vira e mexe as provas cobram, tá? Tranquilo? Você fica esperto aí. Vamos para o próximo? Bora! O artigo entre palavras repetidas. Não existe artigo entre palavras repetidas. Portanto, esse a é uma preposição. Meu amigo, que informação valiosa, né? Que informação valiosa essa aqui. Então, entre palavras repetidas, né? Respiração boca a boca. Gostou, né? Cara a cara, frente a frente, olho a olho. Tá? Então, esse a não é artigo. Às vezes, em prova, aparece o a destacado e pergunta qual a classe gramatical, qual a categoria, qual a classificação dessa palavra. Você já sabe que vai ser sempre uma preposição. Top? Então, substantivo, ele vai caracterizar um ser. A próxima classe gramatical agora é substantivo, né? Substantivo é nome, tá? Substantivo é nome. De uma maneira assim bem rápida, bem lógica, bem tranquila, substantivo é nome, é o que dá nome às coisas, tá? Todo substantivo é a classe gramatical que serve para dar nome. Só dá nome. Guarde, nome, tá? Camisa, né, o nome do objeto, então camisa é substantivo. O meu nome é substantivo, Radamés. O seu nome é um substantivo. Seu nome, né? Você não é substantivo, não. O seu nome, tá? É um substantivo. Então, tudo que eu posso dar nome é substantivo. Cadeira, celular, computador, porta, flor, enfim, tá? Beleza? Ah, Amanda tem olhos lindos. Amanda é o nome de uma pessoa, por isso que é substantivo. Olhos é o nome, né? De uma parte do corpo humano. Tranquilo? Eu descobri meu amor no azul do mar. Substantivo. Quem é substantivo aqui? Ó? Amor, azul e mar. Tá? Quem descobriu que o ouro foi roubado? Quem descobriu que a palavra ouro é o substantivo. Tranquilo? Beleza? Deu para entender? Substantivo é o que dá nome. Tem nome. Tudo que você puder dar nome é substantivo. E essa informação vai ser importante lá no futuro, que depois, em outro momento, nós vamos estudar complemento nominal entre o substantivo. Regência nominal entre o substantivo. Concordância nominal entre o substantivo. Beleza? Ficou ligado? Galera, para quem está chegando agora aí no momento da aula, eu sempre posto aqui todo o meu conhecimento lhe ajudando a preparar para as provas de Enem, de vestibular, do seu colégio, de concurso público, enfim, o que tiver, tá? Então, se você quiser ajudar aqui o canal, fique à vontade, aí tá o número do Pix, beleza? Vamos para o próximo? Bora, substantivo. Aqui, ó, ser e coisa, tá? Eu e quem nos exemplos anteriores, né? Aí são pronomes. Então, amor é o nome de um sentimento, azul é o nome de uma cor e mar é o nome de uma coisa, tá? Quem? Eu acabei de falar que é um pronome, né? É, Quem descobriu isso? Toda vez que você tiver uma oração e puder trocar pelo pronome isso, essa oração ela vai ser chamada de oração substantiva. Essa informação que deixa em stand-by, quando a gente chegar em oração subordinada, a gente aprofunda, belezinha? Tranquilo? Então, artigo, você sabe que ele pode definir e indefinir o substantivo. Eu posso substantivar, né? Só colocar um artigo antes. Ele sempre se refere a um substantivo. Guarda aí, professor. Palavras repetidas. É artigo que pode ficar no meio? Nunca. Sempre preposição. Top. Substantivo. Palavra que dá nome às coisas. Tranquilo? Nome. Tudo que dá nome. Então vamos nós. Identifique aí 13 substantivos. Dá uma pausa nesse vídeo agora. Dá uma pausa. E tenta identificar 13 substantivos aqui. Vai lá. Dá uma pausa aí e vai. Voltou? Vamos ver se acertou? Vamos ver? O vermelho do Inter impressiona os colorados. Tem um amigo colorado que chora muito quando o Inter perde. Ele não tem chorado muito ultimamente. O esporte que deveria alegrar às vezes nos traz tristezas, mas com o cantar
o belo hino do clube, percebe-se que o amor é forte. Galera, tem 13 substantivos aqui. Se você conseguir responder corretamente, galera, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Porque você compreendeu a mensagem aqui, as informações, tá? Tem artigo aí, professor? Tem, claro que tem, né? Muito artigo, tá? Vamos ver? Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Lá vai a resposta. Aí, ó. Vermelho é o primeiro substantivo, Inter é o segundo substantivo, colorados. Os colorados. Professor, colorado é adjetivo? Não? É. Mas a partir do momento que eu coloquei o os, passou a ser, muito bem, substantivo. Eu tenho um amigo, ó, é o quarto substantivo, que chora muito quando o Inter, tá com o artigo antes, né? Inter é substantivo. Ele não tem, na verdade, esse ele aí é um pronome que ele está retomando, né? Ele é um pronome que está retomando, tá? É um pronome que a gente chama de substantivo, que eu vou explicar lá, tá? Toda vez que tiver um pronome, tá? Que estiver substituindo um nome, um substantivo, esse pronome é um pronome substantivo. Aí na classificação a gente fala que é um pronome substantivo, tá? Algumas bancas consideram, outras não. Professor, na prova como é que eu vou saber? Dependendo da banca, eu lhe oriento aqui, tá? Esporte é o sétimo. Traz tristezas, é o nome do sentimento. Cantar. O cantar, ó, o cantar. Tá vendo? Ele está precedido por um artigo, por isso que ele passou a ser substantivo. Hino e clube também, tá? Belo é adjetivo de hino e de o clube, né? Percebe-se isso. Isso é uma oração substantiva. Esse exercício aqui foi casca, foi pesado, foi tenso, não foi? Galera, essa parte aqui de adjetivo é a classe gramatical que vai caracterizar o substantivo. Adjetivo, professor, só se refere a substantivo, o artigo também, né? Então você percebe aqui que adjetivo ele vai dar características, vai qualificar. É muito predominante em textos descritivos, tá? A Amanda tem olhos lindos, ó, caracteriza o tipo do olho. Pode ser olho grande, pequeno, feio, fechado, aberto, bonito, lindo, tá? Eu descobri meu amor, ó, meu amor, tá? Esse meu se refere ao eu aqui, né? No azul do mar. Na verdade, eu descobri meu amor no azul do mar. Do mar está caracterizando o azul aí, tá? Mônica com K, tá? É como o sol que me ilumina. Ou seja, o sol reluzente, poderia trocar. Essa oração aí está caracterizando a palavra sol, tá? Também é dita como oração adjetiva, tá? O adjetivo pode ser lindos, né? Pode ser meu, porque é um pronome adjetivo, tá, pessoal? Lá na aula de pronomes eu vou te explicar com mais detalhes essa parte de pronome substantivo e pronome adjetivo, tá? Nesse caso aqui é um pronome adjetivo porque ele está acompanhando a palavra amor, que é um substantivo, beleza? E do mar, que caracteriza o azul. Mônica, que me ilumina, caracteriza a palavra sol. Por isso que é uma oração adjetiva, tá? Beleza. Identifica os 7 adjetivos. Dá uma pausa agora e manda bala aí. Vai lá. Voltou? Vamos ver se você encontra os 7 adjetivos. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Vejam aí os 7 adjetivos. Olha que eu tenho uma oração adjetiva. O esporte que deveria alegrar, tá? Aí você tem sempre o adjetivo que se refere a substantivo. Sempre, 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 sempre. Não existe adjetivo que não se refira a substantivo, tá? O substantivo já tem o artigo do lado dele, no comando dele, que tem o adjetivo também. Então, o substantivo é o todo-poderoso, tá? Galera, mais uma vez aí, tá eu no Pix, quem quiser ajudar, fica à vontade. Vamos fazer uma pausa na aula, na sequência a gente dá continuidade na parte aqui de morfologia, classes gramaticais. Valeu? Um grande abraço, até a próxima.